Pronto. Bom, gente, boa tarde. Hoje estamos aqui unidos, né, para comemorar a Semana do Meio Ambiente e os 27 anos do Grupo Brasil Verde, né? Uma ONG já adulta, né? E a gente vem comemorar e hoje, então a gente elaborou essa semana de algumas palestras com pessoas que fizeram parte, né, dessa trajetória do Grupo Brasil Verde, diante de várias outras, né, que contribuíram. E a gente, então, escolheu o Janu para começar essa semana, o professor Janu, que foi nosso companheiro, né, de mestrado, doutorado na Universidade Federal de Lavras, companheiro de trabalho, né, da conservação, e que fez parte dessa nossa trajetória na conservação. Então, agradecer a todos pela presença, né, todos que estão aqui hoje, pessoalmente, né, pessoalmente não, né, ao vivo, ainda não pessoalmente, mas ao vivo, e as pessoas que vão assistir, né, depois, porque esse vídeo ficará disponível na plataforma do Grupo Brasil Verde no YouTube, tá? Então, a gente tem a honra de trazer hoje para falar conosco, né, o professor Janu, que está achando o melhor lugar ali para falar conosco. Janu, é uma honra agradecer aqui a presença de todos, a Carol, que é a vice-presidente do Grupo Brasil Verde, o doutor Magela, que é o coordenador do Centro de Capacitação e foi fundador e presidente do Brasil Verde durante muitos anos, né? A Flávia, que é a nossa diretora executiva, né? E a todos vocês que estão aqui fazendo parte dessa live. Então, eu vou deixar, Janu, para você se apresente, né? Agora, né? E as pessoas te conhecem melhor e fique à vontade para começar aí sua apresentação, Janu. Muito obrigado, Wanderley, pela palavra. Então, você já me apresentou, na verdade, né? Eu sou Janu, professor da Universidade Livre dos Países de Grandes Lagos, na África, no Congo. Meu país é Congo. Então, com muito prazer, eu quero compartilhar minha experiência sobre tudo que eu já fiz. Eu sou engenheiro florestal. Eu fui no Brasil em 2011 para fazer meu mestrado e depois eu fiz doutorado na área de conservação, na verdade. Então, ecologia e conservação da natureza. Então, eu tenho muitas metas como pesquisador, porque eu moro no entorno de um Parque Nacional de Virunga. É um grande parque que é muito conhecido no mundo. Então, meu objetivo, minha meta como pesquisador foi pesquisar no Brasil, entender como se passa as coisas aí no Brasil, em termos de gestão de unidade de conservação. Meu português está muito fraco, é muito fraco, pessoal. Mas eu acho que vai dar para me fazer entender um pouco. Agora são 22 horas aqui, então eu acho que eu vou ser muito rápido para terminar rapidamente. Eu escolhi esse tema, esse sujeto, esse assunto de conservação da biodiversidade nos países de baixo índice de desenvolvimento, mas é um olhar sobre a República Democrática do Congo. Esse é o nosso tema que nós vamos discutir nessa noite. Pode passar, Magela. Então, a minha apresentação, eu vou falar sobre o contexto socioeconômico da República Democrática do Congo,
objetivo dessa apresentação, a evolução das áreas protegidas na África, a conservação no contexto socioeconômico da precariedade, importância socioeconômica do Parque Nacional de Virunga, mas eu vou ter um olhar muito grande sobre a percepção dos residentes do seu entorno, e eu vou dar algumas alternativas sobre o que nós pensamos como pesquisador, do que nós podemos fazer, como fazer gestão da unidade de conservação nesse contexto de pobreza. Pode passar, por favor. Então, tem um estudo de UICN, União Internacional de Conservação da Natureza, que deu um estudo muito alarmante, onde o estudo mostra a grande perda da biodiversidade. Nessa perda da biodiversidade, você pode ver na apresentação a proporção, por exemplo, de plantas, 70% de plantas que estão perdidas, 21% de mamíferos, 12% de aves, 28% de répteis, 37% de peixe de água doce. Então, é um resultado muito alarmante. Nesse contexto, o UICN já colocou muitas zonas chamadas hotspots, as zonas com muita riqueza biológica, mas que estão sendo ameaçadas nas pressões das pessoas. Na África, nós temos uma área, eu não tenho como mostrar isso, mas na África, exatamente na República Democrática do Congo, nós temos um hotspot, ou seja, uma área muito rica em biodiversidade, mas que está sendo ameaçada pelas pessoas. Pode passar. Então, a criação das áreas protegidas é uma das como que chama? Abordagem, é uma das soluções para manter a riqueza biológica nas áreas que já são identificadas como rica em biodiversidade. Então, o Parque Nacional do Virunga, que foi o primeiro parque criado na África em 1925, a criação desse parque vem confirmar a ideia de conservação da natureza pelas áreas protegidas. No Brasil, eu acho que Itatiaia foi o primeiro parque que foi criado. Nós já temos muitas áreas protegidas que já foram criadas. Vocês podem ler os resultados da criação das áreas protegidas que já estão sendo criadas. Então, as áreas protegidas é uma ideia prática na conservação da natureza, porque uma área protegida é uma área isolada pela conservação de uma riqueza biológica que já foi identificada. Na evolução, você pode passar, por favor? Então, o ICN sempre encoraja os países de criar mais unidades de conservação, mais áreas protegidas, porque é uma solução mais prática para a conservação até hoje. Por exemplo, no Congo, nós temos 78 áreas protegidas que já foram criadas.
essa ideia é para confirmar exatamente que nós temos que conservar a biodiversidade que nós temos. No Brasil, você sabe que no nível de criação das áreas protegidas, hoje em dia o Brasil é um exemplo, um exemplo dos países que já são muito avançados nessa ideia de criar mais unidades de conservação. Aliás, no Brasil, vocês já têm lá aí no Brasil o SNUC, um Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, o Brasil já foi avançado nessa ideia. Pode passar. Na África, essa ideia começou também a ser aplicada de criar mais unidade de conservação. Então, você lembra que a União Internacional de Conservação da Natureza obriga, num país, numa área, 10% deve ser uma área isolada pela conservação. Hoje em dia, muitos países não conseguem ainda essa proporção de 10%, mas a ideia, na verdade, é de fazer 10% em cada espaço para conservar a biodiversidade. Então, os países africanos já se dedicam também nessa ideia de conservar pelas áreas protegidas. Na evolução, você pode passar, na evolução você pode ver que a evolução da criação das áreas protegidas em 1970 tem um boom de criação, porque esse ano concorda com a grande atenção sobre o desenvolvimento humano, considerando o meio ambiente. Você lembra da Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, que foi em 1972. Então, esse pique em 1970 quer dizer que nesse ano a atenção sobre o meio ambiente, a conservação da natureza foi muito grande. Então, na África também foram criadas muitas áreas protegidas nesse ano. Então, o Parque Nacional do Virunga, que foi criado primeiramente na África em 1925, é uma área com uma grande riqueza da biodiversidade. Você pode ler o inventário, a estimação da riqueza biológica desse Parque Nacional do Virunga. Com um gorila, o gorila é um animal muito emblemático que define muito bem o Parque Nacional do Virunga. Então, nós podemos entender o seguinte: o estabelecimento das áreas protegidas é um reconhecimento de que não tem outra maneira de conservar a biodiversidade sem isolar alguns espaços para isso, que são chamados áreas protegidas. Então, áreas protegidas é uma boa ideia de conservação da biodiversidade. E isso já é confirmado pelo um grande número das áreas protegidas que já foram criadas no mundo até hoje. Mas a grande questão, no contexto socioeconômico de precariedade, é um grande problema, porque tem um antagonismo, tem uma inadequação entre um mundo de conservação
é outro mundo de sobrevivência, de contexto socioeconômico. Então, no contexto socioeconômico, em torno do Parque Nacional do Virunga, a percepção dos residentes do seu entorno é muito diferente. Porque a questão da conservação não é muito compreendida pela população, porque a população não considera uma pessoa que vem de fora para falar, conservar uma biodiversidade, essa população que depende, na verdade, da natureza, ela não compreende isso. Então, eu vou falar agora das percepções dos residentes do entorno desse parque, e vocês vão ver que tem um problema, na verdade, de efetividade da conservação da natureza. O grande problema da percepção é nas áreas protegidas no parque, por exemplo, esse dado é a segurança alimentar. As pessoas não têm acesso ao alimento, mas quando o parque foi criado, antes da criação, as pessoas viviam da natureza. Então, quando o parque foi criado, as pessoas foram isoladas nesse espaço de que eles dependiam. Então, isso criou uma grande percepção negativa nas ideias das populações. Então, essa foto que eu estou mostrando aqui é uma foto que eu tirei quando eu fazia minha pesquisa de doutorado. Essa moça, eu tirei a foto. As pessoas estão me explicando de que o parque é uma maldição, é uma... como que fala? Não é boa para criar uma área que vai trazer uma pobreza na população. É isso que eles estavam me explicando. Essa foto, por exemplo, são as crianças que eu encontrei no campo, nas minhas pesquisas. Essas crianças me falaram que eles passaram 2 dias sem comer nada. Então, esse lago, você vai ver o mar, esse lago faz parte do Parque Nacional do Virunga. Então, são crianças que estavam procurando, que estavam pescar para conseguir um peixe para comer. Mas é proibido fazer isso. Então, a grande questão é de que, como a gente vai conservar uma natureza quando as pessoas que viviam, que dependiam de uma área, estão morrendo de fome? Essa é a grande questão. Então, no nível de índice, né, de índice de desenvolvimento humano, quando as pessoas não têm acesso à alimentação, quando as pessoas não têm acesso à alimentação, à água potável, à educação, à energia doméstica, já é um grande problema em termos de percepção sobre a conservação da biodiversidade. Esse mapa, por exemplo, é World Hunger. É um mapa que mostra a distribuição da fome no mundo. Você vai ver, o vermelho mostra onde a fome é muito drástica. Ainda na África, onde está o Parque Nacional do Virunga em vermelho, tem ainda um nível de fome, um nível drástico de fome. Então, a questão é sempre essa. Como a gente vai conservar um gorila, um elefante, ou seja, as plantas, quando as pessoas estão morrendo de fome? Essas fotos, esse dado mostra, de FAO, mostra que a sobrevivência das comunidades rurais na África depende totalmente dos produtos não madeireiros que vêm das florestas, que vêm da natureza, na verdade.
Então, quando a gente conserva, a gente tem que ter isso, esse olhar de ver como as pessoas vão entender a ideia de conservação. Eu tirei essa foto porque um outro grande problema é o carvão, é a energia doméstica. Não tem energia na África, não tem energia em torno do parque. Então, as pessoas usam as lenhas que eles tiram no parque, é proibido, mas eles vão lá clandestinamente para conseguir viver, porque a sobrevivência é mais do que tudo, na verdade. Então, o conceito de percepção, como define esse pesquisador, ele fala que a percepção se refere ao resultado de aplicação de nosso conhecimento a uma situação específica. Por exemplo, a situação de conservação. Como que é a percepção das pessoas sobre isso? Porque nós vamos ver na frente que a má percepção das pessoas dificulta a efetividade de conservação num contexto de precariedade. Uma outra coisa na percepção é a conservação aqui no entorno, muitas áreas protegidas na África, é uma conservação quase militar, é quase uma guerra contra as pessoas. Essa foto estão mostrando os guarda-parques que são armados para conservar, que tem que ter arma, porque tem um antagonismo, uma guerra entre a população com a conservação. Então, os guarda-parques são militares, mas militares, são soldados, na verdade. Então, eles têm que ser armados. Então, na ideia de conservação, as pessoas não entendem por que as pessoas os guarda-parques têm que ser armados para guardar uma área protegida. Então, isso não passa na cabeça das pessoas, porque eles falam que não é muito, não é respeitoso para falar de conservação como uma arma. Contudo, eles dependem da natureza, na verdade. Então, eles já tinham a ideia de conservação, porque se eles não conservar a natureza, eles vão morrer porque ele depende da natureza. Então, eles não compreendem porque que eles têm que ser obrigados de conservar, até usar arma para fazer entender as pessoas sobre a conservação. Então, é uma má percepção das pessoas nesse contexto. Então, falando disso, nós temos muitos casos hoje em dia de assassinato de guarda-parques. Recentemente, tinha uma guerra, um conflito entre a população com o guarda-parques. Vocês estão vendo essa foto? Então, foram mortos os guarda-parques porque eles foram ameaçados, foram assassinados pela população que não quer essa situação da conservação militar, uma conservação obrigatória. Então, tem esse conflito que é muito visível. Cada dia nós listamos os casos de mortos de guarda-parque, porque ser guarda-parque aqui é muito perigoso, mas eles são muito bem pagos, porque eles trabalham numa situação de perigo, na verdade. Outra coisa na percepção das pessoas
é a exploração da sua riqueza para os estrangeiros, as multinacionais que vêm de fora, que pode ter uma autorização de explorar a natureza, as florestas. Essa estatística está mostrando o nível de exploração pelo ano das pessoas que vêm de fora. Você vai ver na foto, a pessoa que está explorando não é da África, mas a questão é essa. Porque uma pessoa que vem de fora pode ter uma permissão, uma autorização de explorar uma natureza nossa, enquanto eles não permitem isso pelas populações locais. Então, isso não passa na cabeça das pessoas. Outra coisa, na percepção das pessoas, na verdade, num aspecto histórico, o africano já vivia com a natureza. O africano depende da natureza desde a pré-história. Nós dependemos da natureza. Então, a questão é essa. Por que a pessoa que vem de fora vai vir nos convencer, querendo convencer a pessoa que já conhece que é muito importante conservar, porque ela depende da natureza? Então, num aspecto histórico, as pessoas africanas já conhecem o que se chama a conservação da natureza, porque ele depende da natureza. Desde sempre, elas dependem da natureza. Então, não é necessário, na percepção, na cabeça das pessoas, não é necessário para obrigar alguém que já depende da natureza para conservar a natureza. Essa foto é muito alarmante. Por exemplo, para conservar um gorila de montanha, o custo de conservação pelo mês é $580, mas o salário mínimo para pessoas é $90. Então, esses dois mundos não cabem, não são similares. Tem um antagonismo muito grande. Na percepção das pessoas, por que um gorila, para conservar ele tem que custar muito, enquanto as pessoas estão morrendo de fome no outro lado? Isso não passa na cabeça das pessoas. Um salário mínimo aqui no Congo é $90, mas para conservar um gorila de montanha, isso tem um custo de $580. Como assim? Então, a conservação não é uma ideia que passa na cabeça das pessoas nesse contexto, nessa situação de contradição na gestão, na efetividade da conservação. Então, a realidade, a situação de pobreza continua a dificultar a percepção, ou seja, a gestão do Parque Nacional do Virunga, com a pressão da comunidade do seu entorno. Então, nós podemos fazer uma pergunta. Como que nós vamos conservar a biodiversidade nesse contexto? Eu, como pesquisador, essa é a minha pesquisa. O tema central de tudo que eu faço é ver como achar um modelo de conciliação entre esse mundo, o mundo de pobreza num lado e o mundo de conservação no outro lado. Tudo que eu faço como pesquisa é isso. Mas essa é a realidade. Então, num contexto de pobreza, do meio ambiente degradado, de um consumo alimentar cada sempre, nós temos que comer. Nesse contexto, a grande questão, o que nós podemos fazer?
eu fui no Brasil pesquisar sobre o Parque Estadual do Ibitipoca. Nesse contexto, eu não achei o contexto similar igual aqui. É porque o Brasil já é muito diferente, já é muito afastado. Então, já tem uma grande chance de ter efetividade nas unidades de conservação. Então, o que nós pensamos como pesquisador sobre as alternativas de conservação nessa situação de precariedade? A primeira coisa que nós achamos, pode passar, por favor? Nós passamos na sustentabilidade. É uma palavra muito usada hoje em dia, mas as pessoas não entendem essa palavra porque eles não, talvez, vivem do que nós vivemos. Porque a sustentabilidade é uma ideia que busca conciliar muitos mundos, o mundo ambiental, o mundo socioeconômico. Então, essa ideia, a promoção dessa ideia, eu acho que é a primeira alternativa de fazer entender às pessoas que nós temos se desenvolver com uma sustentabilidade para não dificultar um aspecto sem pensar num outro aspecto. Hoje em dia, por exemplo, quando nós falamos da sustentabilidade na África, nos países africanos pobres, as pessoas estão querendo entender. Mas quando a gente vem com uma ideia totalmente de conservação, até usar armas, isso não passa. Então, nós temos que promover a ideia da sustentabilidade, porque as pessoas entendem que, além de conservação, nós temos um olhar também sobre sua sobrevivência. O ICN, a União Internacional de Conservação da Natureza, já tem algumas alternativas também, porque eles já, a UICN já categorizou as áreas protegidas. Então, nas seis categorias, eu estou, como pesquisador, promovendo a sexta categoria, porque a categoria de áreas protegidas com recursos manejados é a categoria que pode ser efetivas aqui no contexto de pobreza. Aliás, já tem muitos estudos que mostram que as áreas protegidas que são gestadas, que são manejadas com autorização de uso de recursos naturais, são muito bem efetivas do que as áreas protegidas com restrição, igual à primeira categoria, à segunda categoria. Isso já foi demonstrado que as pessoas, quando eles usam um espaço, além da ideia da conservação, mas eles são autorizados para explorar alguns produtos, essa área é muito bem manejada, é muito bem efetiva. Então, a categoria que eu estou promovendo aqui na África é a categoria 6, para que esse mundo de conservação pode se conciliar com o mundo socioeconômico. Eu estou promovendo como alternativa também os sistemas agroflorestais. Na verdade, o mundo tem um grande problema. O primeiro problema é a crise ecológica, né? Mas o segundo problema, sobretudo na África, é a crise alimentar. Então, os sistemas agroflorestais são sistemas de conciliação desses dois mundos, porque as árvores de um sistema agroflorestal, eles ajudam na redução de gases,
como que chama? Aquecimento global, mas, no outro lado, quando a gente associa as culturas com árvores, as culturas respondem nesse desafio alimentar. Então, os sistemas agroflorestais fazem parte das soluções conciliativas nesses dois mundos. Então, minha tese, na verdade, foi sobre sistemas agroflorestais em torno do parque, mas com uma percepção dos residentes do entorno do parque. Uma outra alternativa é a educação ambiental. As pessoas têm que entender com democratização, uma educação democrática sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre a biodiversidade. Tem que educar as pessoas sobre isso. Mesmo se é muito difícil nesse contexto, mas tem que falar que é muito importante conservar, tem que falar da importância da natureza, por exemplo, quando a gente fala da polinização, as pessoas têm que entender que tem pequenos animais, insetos que ajudam nessa polinização, sem a qual a produção não é possível. Essas coisas. Mas, enfim, hoje eu estou lendo muito sobre a chamada conservação democrática da biodiversidade. Nós temos que ser democráticos numa ideia de conservação. Mas aqui a conservação que já é militar, que já é obrigatória, não dá para passar. Na verdade, tem que ter uma normalização, uma fiscalização e uma gestão participativa das pessoas na conservação. Tem que ter os associados, uma equipe que vai dirigir, tem que ter relações entre diferentes grupos com liberdade, com uma democracia, porque os americanos, os europeus, trazeram para a gente a política democrática, a democracia na política. Então, nós queremos promover também a democracia nesse aspecto, na conservação. Você chega num lugar, as pessoas vivem da natureza, você tem que olhar o que eles pensam sobre isso. Então, com considerações finais sobre o Parque Nacional de Virunga, nós temos que entender que é muito importante na política de conservação criar áreas protegidas, mas nós devemos considerar a avaliação regular da percepção, sobretudo a percepção, porque isso dificulta a efetividade na conservação, porque esse antagonismo, essa guerra entre dois mundos não permite a efetividade do Parque Nacional de Virunga, que é muito rico em termos de biodiversidade. Muito obrigado, merci beaucoup. Desculpa pelo meu português, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Alô, Janu, muito obrigado. Excelente apresentação. Muito bom mesmo. Muito obrigado mais uma vez. É sempre muito bom ver você falando das suas experiências aí. A gente podia ficar falando horas, né? Sobre essa sua experiência no Virunga, que é um dos parques nacionais mais conhecidos da África, do mundo, né? Também. E
Eu gostaria, então, eu acho que está aberto para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Tá bom? Pode fazer pelo chat. O Janu, em relação à sua pesquisa, né, eu gostaria de começar fazendo um comentário também, né? Parabéns, né, pelo Jonas, Guilherme, todo mundo dando os parabéns aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à sua pesquisa, Janu, do seu doutorado, né, sobre a questão. Sim, Ciara, a Ciara aqui já se pronunciou para fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber, Janu, em relação à questão da fome, né, da segurança alimentar, que é uma questão muito ainda problemática, né, não só no Virunga, mas em várias unidades do Brasil também, né, a gente tem essa questão. Eu gostaria de perguntar como que as populações no entorno, quais estratégias, né, quais estratégias que eles têm para enfrentar a fome, né, de forma mais direta, ou a enfrentar essa insegurança alimentar que atinge essas famílias, como eles conseguem, como eles fazem, quais estratégias que eles têm? Entendi. Muito obrigado pela pergunta. Mas a primeira alternativa das pessoas, das populações, é uma alternativa contra a conservação. Porque a ideia deles é recuperar as terras que foram atribuídas pela criar o parque. Entendeu? Então, eles têm uma ideia, primeiramente, de recuperar. Por isso que eu falei de uma guerra contra a conservação. Essa é a ideia. Mas eu, como pesquisador, minha universidade, nós temos muitos projetos. Aliás, eu fui no Brasil num projeto chamado Vozes da África. A ideia é produzir mais alimentos no entorno para que as pessoas possam esquecer o parque. É isso que a gente fala. A gente tem muitos projetos de técnicas de produção alimentar, de fertilização da terra, dos solos, para que as pessoas produzam mais. E quando eles produzem mais, eles vão esquecer entrar no parque para procurar um produto para a sua sobrevivência. Mas, na verdade, a alternativa popular é uma alternativa de guerra, na verdade, de recuperar tudo que eles perderam quando o parque foi criado. Mas não é uma boa alternativa, na verdade, porque eu falei sobre essa política de conservação, sobre tudo que é internacionalizada. Por exemplo, o gestor do Parque Nacional do Virunga é um belga, é um estrangeiro, né? Eu falei sobre os guarda-parques armados. Né? Então, isso dificulta muito achar sobre outras alternativas que não é alternativa de guerra, na cabeça da população. Eles têm que recuperar o que eles perderam. E, Janu, antes de passar para outra pessoa pergunta, né? Nós temos aqui pergunta no chat, tem mãozinha levantada e tem a Ciara que se pronunciou inicialmente sobre fazer uma pergunta. A relação, a gente em uma conversa e lendo o seu trabalho também, eu vi que tem uma questão de um rodízio de alimentação entre os familiares. Sim. Isso ainda continua, Janu? Continua. Por exemplo, muitas famílias, as crianças têm que comer. Eu não tenho mais esse problema porque eu sou doutor, eu tenho um salário, mas é um caso isolado. Mas muitas pessoas ainda hoje, por exemplo, muitas famílias, os adultos comem uma vez no dia, mas a criança
pode comer à noite ou de manhã, porque a gente tem privilégio sobre as crianças. Então, é essa a questão, na verdade. Você acha que nesse contexto você pode fazer conservação da natureza? Eu dei um exemplo, um custo de conservar um gorila de montanha é quase 10 vezes um salário mínimo. Isso não passa na cabeça até de você. Entendeu? Bom, antes de passar a palavra para a Ciara, eu vou fazer uma pergunta que o Guilherme colocou no chat aqui. Jano, deu parabéns pela sua apresentação. Gostaria de saber qual é a população estimada no entorno do Parque Nacional do Virunga. Você tem essa informação? Sim, na verdade tem 120 habitantes por quilômetros quadrados no entorno. Essa dado está... Você leu minha tese, né? Está na minha tese. Então, 120 pelo quilômetro quadrados já é muito, né? Já é muito. Acho muito. É uma demografia muito crescente. Antes de passar, fazer a pergunta para a coordenação pedagógica, que levantou a mão, vou passar a palavra para a Ciara, fazer a pergunta dela. Fique à vontade, Ciara. Obrigada, Vanderlei. Se apresente para a gente isso. Ah, tá. Boa noite a todos. Então, eu fiz biologia no Instituto Federal de Inconfidentes e faço parte lá do grupo de estudos em agroecologia e entomologia Raiz do Campo. E atualmente eu faço mestrado em plantas medicinais na UFLA. E nós vamos receber nas duas instituições 35 congoleses que virão em julho. Eu vou vir. Que bom! Eu vou vir. Que bacana. E vai ser interessante que nós estaremos em férias, então vamos poder dar bastante atenção para eles e trocar bastante também, isso é muito bom. Fiquei muito tocada com a apresentação, venho estudando sobre o Congo, né, nesses últimos dias. Eu tenho uma paixão visceral pela África, pela cultura africana em geral, e eu sei que a África é muito grande, é uma cultura extremamente imensa, né? Mas estou me debruçando sobre o Congo nos últimos tempos. E pensando na complexidade toda em relação à República Democrática do Congo, a pergunta vem exatamente assim, porque assim, é maravilhoso pensar sobre isso que você pensou, professor Janot, que em relação à questão, por exemplo, aqui a gente tem reserva extrativista, né? E as reservas extrativistas que foram iniciadas pelo Chico Mendes, elas resolveram diversas questões que havia de violências, etc., porque deram autonomia para a população usufruir daquele lugar e, ao mesmo tempo, valorizar sua cultura, sua tradição, né? Agora, pensando que muitas pessoas precisaram abandonar suas aldeias por grupos rebeldes, eu não sei se o número ainda é esse, que há em torno de 300 grupos rebeldes no Congo, que, inclusive... grupos armados no entorno do Virunga, pelo que eu vi também, então por isso talvez que os guarda-parques tenham que usar tanto armamento, né? Então, como fazer para resgatar essa cultura local ao mesmo tempo, né? E aproveitar essa parte cultural também nessa valorização e para esse uso da região, como você tem falado, inclusive com SAFs, que é uma solução maravilhosa. E, principalmente, a minha pergunta, assim, eu acho que ninguém sabe responder isso, mas como tornar esse projeto que você tem como um plano realmente nacional, que seja regulado pelo legislativo, executado pelo executivo, quer dizer, que seja algo realmente factível, né? Como fazer isso ser implementado de fato, porque a ideia é fantástica e realmente pode dar mesmo uma solução muito boa para um problema conjuntural que a gente olha e fala, meu Deus, parece que não tem solução. Mas a solução que você apresentou é muito boa. Gratidão pela palestra. Pode ter solução. Obrigado, Ciara, pela pergunta, mas pode ter solução. Eu tenho muito esperança do que minha universidade, porque eu fui no Brasil entender o que vocês fazem aí. Então, eu entendi que
tem uma solução. Por exemplo, minha universidade, eu sou um ponto focal no Ministério do Meio Ambiente no Congo, com minha universidade. Nós conseguimos alguns pequenos projetos para produção alimentar, porque essa é a grande questão. Então, nós sabemos que se nós tivermos muitos alimentos, se nós produzimos muito mais, as pessoas não querem, eles entendem a conservação, mas eles são obrigados para a sobrevivência. Então, eu acho que a grande solução é produzir mais alimentos para acessar a mais energia doméstica. É isso, pronto. Quando eu falo com o gestor do Parque Nacional do Virunga, eu falo de um modelo de desenvolvimento centrofúgio. É isso que se fala? Centrofúgio. Que fuge ao centro. Né? Um desenvolvimento que fuge ao centro. Considerando o parque como centro, eles têm que ter muitos projetos muito longe do parque. As pessoas que moram em torno do parque vão procurar a vida nesse local onde ele cria uma vida, na verdade. Emprego, acesso a emprego, acesso a água potável. Por exemplo, uma pessoa que mora no entorno de 3 quilômetros, se ele não vai aceitar morrer de fome quando numa distância de 30 quilômetros já tem algum projeto de desenvolvimento, ele vai buscar a vida aí. Então, eu acho que é muito possível nos projetos de produção, nos projetos de desenvolvimento local. Você conhece o professor Jumar Tavares? Eu acho que você conhece ele. Porque... Não, você não conhece. É o coordenador do projeto Vozes da África. Na verdade, a cooperação entre minha universidade com a UFLA começou pelo esse projeto. Então, nós vamos aí, os congoleses vão aí buscar mais. Por exemplo, você tem um projeto de plantas medicinais. Além de buscar a comida, os produtos alimentares nas áreas protegidas, a medicina no Congo dependia muito das plantas que vêm da natureza, das áreas protegidas. Então, tem um outro projeto que nós temos que plantar nas aldeias, no campo, muitas plantas medicinais para evitar o acesso a áreas protegidas. Então, Ciara, é muito possível, não é impossível. Eu acho que o Brasil já passou por isso também, porque quando eu estudei sobre o Parque Estadual do Ibitipoca, eu entendia a história também da criação desse parque. É um parque que passou também pelos conflitos, mas o Brasil, com a sua política, ele conseguiu ajudar as pessoas do entorno. Então, as pessoas do entorno já têm a ideia de conservação, porque eles já têm uma sobrevivência adequada. Obrigado, Ciara. Obrigado, Janu. Vou passar, então, para estar aqui com a mãozinha levantada, a coordenação pedagógica, né? Campus... Coordenação sou eu. É o nome, coordenação é o nome de alguém? Não, eu sou professor aqui, porque eu estava em aula, aí eu trouxe o aluno para estar assistindo. Professor Janu, magnífica a sua apresentação, não foi não a boa apresentação, foi magnífica. E leva a gente uma reflexão dos extremos pelo qual as questões ambientais passam, né? Se a gente tem um sistema em que há falta de alimentação, né, ou seja, as necessidades são tão grandes pela sobrevivência, como o senhor relatou nessa apresentação, a gente tem uma destruição assim voraz em cima das questões
em cima da preservação ambiental, né? Não tem, quer dizer, é sobrevivência, não é outra coisa, é complicado, né? E, por outro lado, quando você tem também grandes interesses econômicos de pessoas, né, que não passam por essa necessidade, sim, apenas pela questão do poder, do ganho, né, também nós temos uma outra devastação sem precedentes, né, em si. Então, fica aí essa discussão, aí é só um levante para a discussão, sobre onde ficaria, de fato, né, onde nós melhor nos situaríamos com as questões ambientais, né, neste caso. E uma outra, e aí a pergunta, na verdade, é assim, como que está sendo desenvolvida a educação ambiental aí no Congo? Existe algum projeto nas escolas? Como é que isso está sendo realizado? Meu nome é o professor Manuel, aqui do Instituto de Barbacena. Sim. Muito obrigado, professor. Sobre a educação ambiental, tem esse projeto, por exemplo, eu dou aula de educação ambiental. Então, um curso disso. Na verdade, nós queremos, por exemplo, uma educação ambiental infantil. Eu consegui fazer um projeto de educação ambiental infantil com as crianças, porque as crianças suas ideias não ainda são corrompidas pela essa situação. As crianças, quando você fala para as crianças sobre a conservação, eles podem entender porque eles não entendem ainda o conflito que já tem. Então, existe a educação ambiental, mas é muito fraca, porque o contexto é muito complicado. O contexto, eu acho que a boa educação tem que ser prática. Por exemplo, você fala para uma pessoa de plantar uma árvore, ou de conservar uma ave, ou um gorila, mas ele tem que entender também que você tem uma atenção sobre ele, porque um ser humano é uma espécie também, ela tem que ser conservada. Você viu as guerras civis que nós temos, a questão, por exemplo, de epidemias. Tudo isso nós entendemos que nós temos que conservar também a espécie humana, porque ela pode desaparecer. É uma espécie igual a outras espécies. Então, na educação, nós temos que começar por lá. Eu vou te fazer eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a educação ambiental com estrangeiros, que já tem uma vida boa, que já tem uma situação diferente, as pessoas não vão ser educadas com essas pessoas. Então, é muito ruim de colocar a educação na frente sem resolver o problema fundamental, o problema de sobrevivência. A boa educação pode passar por aí. Microfone fechado, Júlio. Obrigado pela pergunta. Quer fazer alguma consideração, professor Manuel? Não, eu acho que é isso mesmo. O professor já, né, com a realidade, com o estudo que ele está lá, eu acho que a gente está aqui mesmo tentando entender essa ponte, né, essa diferença, porque eu acho que eu nunca vi tão explícito numa apresentação aquele tripé, né, sustentabilidade baseado na parte social, nas questões de desenvolvimento econômico, né, e a própria sustentabilidade ambiental. Então, nunca, assim, você vê esses extremos sendo... A gente consegue falar, e lógico que o exemplo que a gente tem aqui no Brasil ainda são exemplos, assim, graças a Deus, até
com grandes problemas, sem dúvida, mas a gente ainda daremos exemplos ainda menos drásticos, né, do que o professor apresentou. Então, isso sim é o que a gente ainda mais aqui é aprendendo mesmo, vivendo essa verdade aí. Mas eu vou, professor Manião, eu vou, na sua pergunta sobre a educação ambiental, eu vou falar o seguinte, por exemplo, quando eu dou palestra nos estrangeiros, nos brasileiros, os europeus, eu falo numa maneira alarmante. Eu sou muito direto. Vocês perceberam que eu coloco a situação na página, eu falo diretamente da questão. Mas quando eu dou a mesma palestra nos congoleses, eu não falo nesse tom. Você sabe por quê? Porque na educação, eu aproveito de educar as pessoas. Então, eu tenho que ter um tom amigável, porque agora, quando eu estou falando para vocês que não são congoleses, eu já falo com alarma, eu já dou uma situação alarmante. Por que é alarmante, na verdade? Sim. Sem dúvida. Com certeza. Obrigado, professor Manuel. Valeu, Janu. Antes de passar a palavra para o Mangela, vou lembrar a todos, né, na nossa plataforma, né, do Grupo Brasil Verde, nós temos outras palestras também sobre conservação de outros países, né, da América do Sul, América Central, temos companheiros da Argentina, da Costa Rica, que participaram conosco aqui em algum momento e estão lá gravadas, né? E tem outros também, outras palestras que estão lá também disponíveis, apresentações, simpósios de grandes nomes da conservação brasileira também, que é bem interessante, eu acho que vale a pena dar uma olhada lá. E se olhar lá, né, adiciona o Grupo Brasil Verde lá, dá o joinha. Então, passar a palavra para o professor Magela. Fica à vontade, Magela. Bom, primeiro eu quero cumprimentar meu amigo Janu, saudades das nossas conversas, das nossas viagens, parcerias, né, Janu? Tivemos a chance de conversar muito, né, durante os momentos que passamos juntos. Para mim foi sempre uma honra e orgulho, e é uma honra te ouvir, trazendo para a gente essa realidade, né, tão impactante que o seu país vive, né, que o seu povo vive. E aí eu queria te fazer duas perguntas bem objetivas. A primeira, aqui no Brasil tem um documentário muito, muito popular sobre o Virunga, que trata da exploração de petróleo dentro do parque, por multinacionais. Eu queria saber de você como é que está essa história, se esse projeto de exploração avançou ou não. E a minha segunda pergunta é a respeito do turismo, porque, apesar dessa realidade que você mostra, o Congo também é conhecido pelo turismo de observação, sobretudo dos gorilas, das montanhas, né? O turismo é também uma alternativa para essa sociedade que vive no entorno, e se é, por que ainda não chegou o retorno do turismo, não chega a essa sociedade tão sofrida do entorno do Virunga? Muito bem, é uma boa pergunta. Na verdade, a gestão do Parque Nacional do Virunga já é internacionalizada. Então, porque você lembra que o parque já é um patrimônio mundial, né? Então, por exemplo, o financiamento da conservação vem de fora. Os guarda-parques são pagos pela política internacional. Então, o projeto de exploração de petróleo não avançou, porque as pessoas já entenderam que as multinacionais usam a ideia de conservação, mas eles têm outras agendas. A gente já descobriu isso, nós descobrimos isso. Eles vêm com uma ideia de conservar, mas eles estão explorando diamante, ouro.
Porque a ideia de conservação passa, né? Ninguém pode recusar uma pessoa que vem com essa ideia. Então, o projeto não avançou porque tem uma resistência muito forte de todo mundo. Até nós, professores, nós aceitamos, nós não aceitamos que essa exploração de petróleo se faça no Parque Nacional do Virunga. Porque mesmo se fazer essa exploração, as populações não vão beneficiar nessa exploração. Então, não avançou. A segunda pergunta foi o quê? Eu esqueci. É que o Congo também é conhecido mundialmente o por Congo, dos gorilas, de observação dos gorilas. Queria saber por que esse turismo não reverte benefícios para a sociedade no entorno. Entendi. O turismo está muito bem, porque hoje em dia o relatório econômico sobre o Virunga, o Virunga arrecada cada ano 48 milhões de dólares por ano pelo turismo. Então, o turismo é muito alto, porque os turistas que vêm são guardados com guarda-parques armados para visitar o parque. Então, nesse contexto, essa é uma outra questão de percepção. Porque um parque que arrecada, que gerencia muito dinheiro, esse dinheiro não aproveita, não beneficia nas populações. Mas o turismo está muito bem. Se você chegar aqui, não tem medo disso. Você vai visitar o parque, porque quando você já chega, os guarda-parques, as forças armadas, eles vão acompanhar você para visitar. Então, a percepção hoje, eu sempre insisto sobre isso, eu ressalto que a percepção é muito negativa, porque tudo que se passa no parque é militar, é quase uma guerra. Até um turista que vem, ele tem que ser guardado igual um rei que chega para visitar. É por isso que é muito caro visitar aqui os gorilas das montanhas. Então, esse dinheiro não chega até a população, esse dinheiro paga as taxas, as cargas aí no parque. Mas o turismo está muito bom. Aliás, o Marcos está vindo aqui, o Marco com o Ferdinando, eles falaram que o ano que vem eles vão vir visitar o Parque Nacional de Virunga. Porque eles perguntaram a questão, nós teremos uma segurança? Eu falei sim, porque isso não tem problema, o turismo está muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Alguma questão? Aproveitar, Janu, porque olha só, agora no Congo são Eu vou 11, dormir. 11h30, né, Janu? Sim, 11h34. Ô, gente, então, devido ao avançado da hora, né, no Congo, né, Janu, a gente fez de tudo para conciliar um horário, né, Janu, para que você pudesse falar para a gente, porque 7 horas seria meia-noite, ficaria difícil. E então 5 horas da tarde, mas a gente combinou de encerrar para o Janu poder descansar, que amanhã ele acorda dele, é um homem que acorda umas 5 horas da manhã. Sim, eu tenho uma aula amanhã. Ô, Janu, em nome de todo o Brasil Verde, né, de todos os representantes, né, das pessoas que não puderam estar aqui conosco hoje, muito obrigado. Eu agradeço muito. Fico muito feliz, e a minha casa aqui está aberta aqui no Lavras. Então, eu moro em Lavras, né? Hoje não estou em Lavras, mas moro em Lavras. Ah, sim. Fique à vontade. Tá bom? Foi um grande prazer para apresentar. Foi o meu grande prazer. Mas manda um abraço para o Abner. Amigo Abner. Pois é, quero também reforçar aí o convite para vocês virem a Barbacena, viu? Vocês e seus amigos congoleses. Ah, sim. Sim, eu vou vir. Abner casou com a Lara, como Lara, chamava? casou e vai ser pai agora.
Vai ser papai agora. Vai ser pai. Quem foi embora? O Abner. Ah, entendi. O Abner vai ter neném. Falou. É sua mãe também. Obrigado, Janô. Vou falar com ela. Certamente vai te mandar um beijo de volta. Tchau. Jura, valeu. Obrigado. Obrigado. Gente, então, lembrando a todos, quem quiser amanhã participar, a gente vai ter uma mesa redonda, eu e Magela, né, onde a gente vai falar, Magela vai falar sobre a controvérsia viagem humana, né, existência humana, e eu vou falar sobre conflitos em áreas protegidas, com espaço aberto para debate, lutas e transformações. Às 19 horas. E na quinta-feira nós temos uma palestra com o professor Felipe, também às 19 horas. Vamos disponibilizar. Acho que nós divulgamos 18h30, Vanderlei. 18h30? É isso, Carol e Flávio? Acho que foi 18h30 que está na divulgação. 18h30. Então, desculpe aí, gente. Retire 19, coloque 18h30. E é isso. Então, vejo vocês amanhã. Tá bom? Muito obrigado e até. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.